Deu certo, professora Letícia. Boa tarde, fiquem livres para começar. Certo. Boa tarde, gente. Meu nome é Isaías, como a professora Letícia já apresentou, e agradeço primeiramente ao convite do PET Bio como um todo, por ter chamado para participar dessa atividade. Eu espero que vocês gostem do que vai ser falado e que cubra todas as dúvidas e curiosidades no geral que já foi perguntado no formulário. E durante a apresentação, vocês podem estar perguntando que, como a professora já falou anteriormente, todas as dúvidas elas vão ser repassadas. E daí o título da nossa apresentação hoje é Líquens e o status de conservação de áreas urbanas e naturais. A gente vai ver um pouco dessa relação de como os líquens eles podem estar sendo utilizados para esse tipo de trabalho, além do trabalho clássico de taxonomia. Bom, a professora já apresentou, eu me chamo Isaías, eu sou aqui da Federal, Departamento de Micologia, e hoje estou falando junto com o professor Jadson, do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública aí da UFG. A apresentação eu dividi ela em 3 etapas, para a gente poder conversar melhor e entender o que vai acontecer durante a apresentação. A primeira corresponde à taxonomia, então a gente vai ver um pouco de como é feita a taxonomia, como é estudada a taxonomia de líquens, de modo geral. Depois vamos conversar sobre a relação dos líquens e os espaços, tanto naturais quanto urbanos, ver como eles se comportam, a questão ecológica do grupo. E mais um pouco, ao final da apresentação, eu vou conversar também de forma prática. Eu tentei fazer aqui uma atividade prática para a gente ver como é que essa teoria que a gente foi vendo, ela se comporta de maneira mais prática, né? Bom, então, começando o primeiro bloco, a gente precisa conversar sobre o que seria um líquen, né? O que é um líquen. De modo geral, o líquen ele é entendido como um processo de associação simbiótica. Então, ela é uma associação entre 2 organismos, um organismo fúngico, né, o fungo, e uma microalga ou cianobactéria, de modo geral, e acredita-se que essa relação ela seja uma relação positiva para os 2 lados. Existe um ganho para os 2 indivíduos pelo fato de eles estarem associados, e por essa associação existir, é possível a permanência deles em determinados ambientes. Existem alguns autores que defendem a ideia de que, na realidade, a alquinização seria um processo de parasitismo controlado, onde o fungo estaria, de certa forma, escravizando essa microalga. Teorias à parte, recentemente foi feito alguns trabalhos em que comprovam que dentro da alquinização a gente não tem mais esse processo direcional entre um ou 2 organismos, né? Na realidade, a gente pode ter também a presença de mais de 2 fungos ou mais de 2 microalgas ou cianobactéria ali dentro daquele processo, tanto que a alquinização, então, pode ser entendida como um processo de consórcio entre espécies. Existem pouco mais de 20 mil espécies já identificadas, sendo 99% delas pertencentes ao filo Ascomycota e apenas 1% pertencente, então, ao filo Basidiomycota. Como eu falei, existem componentes dentro dessa associação e cada componente ele vai receber um nome próprio. O componente responsável por fazer a fotossíntese, ele recebe o nome de fotobionte, e esse componente geralmente ou é a microalga ou é uma cianobactéria, e o componente fúngico, ele recebe o nome, então, de micobionte, e ele é responsável por compor o talo de forma geral, né, 90% de todo o corpo do organismo é composto pelo fungo, e também é responsável pelo processo de defesa desse indivíduo, né, desse líquido como um todo no ambiente. Cada organismo que participa dessa associação, ele tem uma função específica, então, como eu falei, o micobionte, basicamente, é responsável pela questão de proteção contra a luz UV, temperaturas extremas, herbivoria, dessecação, também auxilia no processo de absorção de alguns micronutrientes, e o fotobionte é responsável por suprir todo esse sistema com fotos assimilados, em geral, glicose e nitrogênio. Então,
cada um tem a sua função bem estabelecida, cada um tem a sua atividade dentro desse processo, para que ele possa se manter estável o tempo todo dentro do ambiente. Eles crescem de forma lenta, cerca de milímetros ou centímetros ao ano, então é muito pouco o crescimento desses organismos. Eles têm um crescimento radial, então eles sempre partem do centro para as extremidades, durante seu processo de crescimento. Pode ser encontrado em diferentes condições ambientais, ambientes áridos, ambientes bastante frios, como a Antártica também tem bastante líquidos por lá, e eles podem colonizar diferentes substratos. E de acordo com esse substrato, onde ele consiga crescer e se desenvolver, ele recebe um termo específico. Aqueles que conseguem crescer sobre o córtex de madeira, eles são chamados de corticícola. Aqueles que crescem sobre pedras são chamados de saxícola. Os que conseguem crescer sobre terra são chamados de terrícola, e os que conseguem crescer sobre folhas são chamados de foliícola. Aqui ao lado, então, dá para ver na figura A gente tem um exemplo de líquens que são corticícolas, né, crescendo sobre madeira, e se observar com bastante atenção, a gente consegue ver que eu tenho mais de um indivíduo crescendo apenas nesse pequeno fragmento aqui de madeira. Na figura B, eu tenho um indivíduo que é saxícola, crescendo aqui sobre rocha. Aqui na figura C eu tenho uma espécie terrícola, né, de líquen terrícola, crescendo sobre terra. E legal desse indivíduo é que esse daqui é um basidiolíquen, né, que é justamente aquele líquen que ele é formado pela associação com o basidiomicota. E aqui eu tenho um exemplo de foliícola, eu tenho praticamente 3 a 4 indivíduos diferentes só nessa folha, e também ele consegue crescer sem nenhum problema sobre folhas, né? Além disso, eles podem habitar diferentes ambientes que não são considerados naturais, desde que as condições daquele ambiente sejam favoráveis para o seu desenvolvimento. Então, aqui na figura tem um couro, um pedaço de couro de sapato, pode colonizar lápide de cemitério, como a gente pode ver na figura B, pode crescer sobre plástico, foi relatado recentemente também, sobre telha, que é muito comum o crescimento sobre telhas, sobre placa de painel solar, sobre metal. Aqui no campus, por exemplo, da UFPE, é muito comum na cerca, como toda aqui da universidade, a gente ter a presença de alguns líquidos que conseguem se desenvolver sobre metal. Esse desenvolvimento, claro, ele só ocorre porque existem condições mínimas e necessárias naquele local para que ele possa se desenvolver. E de acordo com a sua forma, esse organismo ele pode ser classificado. O primeiro tipo, que é comum da gente encontrar, são os fruticosos, que são esses que possuem um corpo mais cilíndrico, eles formam ramos. Esses ramos podem ser simples, podem ser achatados, podem ser pendentes, podem ser ramificados, podem ser eretos, então eles crescem em relação ao substrato, e eles são muito comuns em áreas que têm uma abertura maior à luminosidade. É muito comum da gente encontrar esses indivíduos. Então, aqui na figura A, eu tenho um desenho esquemático mostrando um exemplo de um líquen fruticoso de talo ereto, e aqui desse outro lado eu tenho um exemplo de um líquen fruticoso de talo pendente. Na B, C e D eu tenho figuras, né, de espécies específicas de líquens fruticosos, e a gente consegue perceber essa variação de morfologia desse grupo. Então, é um grupo que é bastante diferenciado nessa morfologia. Também a gente consegue perceber, por exemplo, esse indivíduo tem alguns pontos que são estruturas de reprodução que a gente vai ver daqui a pouco também. Então, esse é o primeiro grupo, o primeiro tipo de líquen, que são os líquens fruticosos. O segundo tipo de talo muito comum são os foliosos, que são esses que têm uma menor aderência ao substrato, mas ainda assim eles conseguem se fixar muito bem no ambiente onde ele está crescendo. Uma característica bastante interessante desse grupo é que ele tem essa formação de lobos, que a parte central
do talo desse organismo, ele se prende, né, ao substrato, e as margens eles vão se desprendendo formando esses lobos. É o que dá para a gente perceber aqui também no desenho esquemático. Aqui eu botei só um corte para a gente ver como é que ele se comporta, e daí a gente consegue perceber os organismos que estão dentro desse processo. A gente aqui tem o córtex superior, que é formado exclusivamente pelo fungo. Aqui a camada do fotobionte, que é formado pela microalga. A medula, que são formados pela hifa do fungo, um pouco mais frouxa. E o córtex inferior, que também é formado a partir do fungo. Esse segundo grupo, esse terceiro grupo aqui, são formados por talos crostosos, que são esses que têm uma maior aderência ao substrato, eles crescem de forma principalmente achatada em relação ao substrato. Ele possui o córtex inferior, o que não possui o córtex inferior, o que faz com que eles consigam se aderir de forma mais resistente ao substrato, porque essa aderência é feita direto pela hifa do fungo da porção da medula. Então, aqui eu tenho um desenho esquemático também de um líquido crostoso. Vocês conseguem ver que a parte verde seria a referência ao seu talo. É bastante achatado em relação ao substrato. Ele tem esse crescimento íntimo, como a gente consegue ver. E daí ele tem uma grande variação de coloração, de estrutura de reprodução. É um grupo que é muito bonito. Eles são bastante predominantes aqui na região tropical, principalmente aqui no Nordeste. Uma boa parte dos líquens que são encontrados são líquens crostosos, e principalmente é encontrado esse tipo de líquen aqui na região Nordeste e no Brasil de modo geral, porque ele tem uma maior resistência à dessecação, ou seja, uma pequena quantidade de água ele consegue se desenvolver sem muito problema. Outro tipo de talo, esse daqui é diferente dos outros que eu falei, é o filamentoso. Ele é formado, o talo é majoritariamente formado por conta da alga verde, que está dentro desse processo de liquenização. Então, tudo isso aqui que a gente consegue observar em verde, esse talo frouxo, é formado pela microalga. É tudo aqui determinado pela microalga, e o fungo praticamente fica retido aqui na estrutura de reprodução. Como tipo de reprodução desses organismos, existem dois tipos, basicamente, de reprodução, que é a reprodução direta, que é quando essa reprodução ela é feita ou pelo processo de fragmentação, o próprio indivíduo ele consegue fragmentar e dominar novos espaços à medida que ele é levado pela ação do vento, da água, ou de pássaros, de insetos, e daí ele consegue colonizar um novo ambiente, ou através da formação de estruturas específicas que são formadas pelo entrelaçamento da hifa fúngica com a microalga ou a cianobactéria. Ou ele pode fazer um processo de reprodução que a gente chama de reprodução indireta, que é quando a reprodução ela é individual, cada sujeito que está dentro da liquenização ele vai fazer a sua própria reprodução. Então o fungo ele se reproduz à parte, né, com a produção dos esporos e das estruturas de reprodução, enquanto a microalga ele faz o seu processo também natural de reprodução. E é importante salientar que para a liquenização ele voltar a acontecer, é preciso que esses dois indivíduos eles se encontrem no mesmo ambiente. O esporo do líquen ele ainda consegue ser disperso dentro do ambiente, ele vai germinar, vai formar um micélio simples até que ele encontre a microalga, mas a liquenização só vai acontecer quando realmente o fungo ele encontrar com a microalga. Se não ocorrer esse processo de encontro entre os dois, não ocorre o processo de liquenização. Então, como estrutura de reprodução, eu tenho aqui o primeiro deles, que são os apotécios. Os apotécios é essa estrutura formada, essa aqui é uma estrutura de reprodução direta, tá? Ela é formada apenas pelo fungo. O apotécio, ele tem essa forma aberta, né, essa exposição aqui da parte reprodutiva, que é o inêmio. Ele é completamente exposto, ele tem esse formato de disco, e dentro do grupo, né, dos fungos liquenizados, eles variam bastante em tamanho, em coloração, em quantidade
que esses apotécios podem aparecer dentro do talo, de modo geral. Aqui nessas 3 imagens eu tenho exemplos de 3 líquens crostosos, né, a Malmídia rhodopsis, Cenogônia, hematoma flexuoso, e aqui eu tenho um exemplo de um cianolíquen folioso, que é o Leptosmium corticola, também é muito comum aqui na região do Nordeste também. E aqui ao lado eu deixei um corte, né, dá para ver um desenho esquemático, a gente consegue ver, que literalmente ele parece realmente um disco, né, aberto. E o corte transversal a gente consegue perceber direitinho cada parte das camadas que existem na composição dessa estrutura de reprodução. A segunda estrutura de reprodução que eu estou apresentando são as lirelas. As lirelas, elas são fascinantes, porque apresentam diferentes tipos de morfologia, como vocês já estão conseguindo observar na imagem. Elas podem ser simples, elas podem ser compostas, elas podem ser longas, elas podem ser curtas, elas podem se agrupar, como acontece aqui nessa primeira imagem. E o interessante sobre a lirela é que essa lirela, ela é um apotécio, né, que ao longo aí do período evolutivo e da evolução do próprio grupo, ela se modificou. Então, ela é um apotécio mais alongado, se fôssemos definir de forma bem objetiva, ele seria um apotécio alongado, o himênio, né, que é a estrutura fértil, aí ele ainda continua exposto. Entretanto, no lugar do disco, a gente agora tem esse alongamento do apotécio. Outro tipo de estrutura de reprodução que é muito comum são os peritécios. O peritécio, diferente do que a gente acabou de ver com a lirela e o apotécio, ele já é bastante fechado, né? Tem uma abertura central, é esse formato mais globoso aqui que a gente consegue ver. Essa abertura central é por onde vai acontecer a saída dos esporos, que vão ser produzidos dentro do peritécio. E aí, assim como a gente tem para a apotécia e para a lirela essa diversidade de formas, aqui no peritécio a gente também vai ter uma grande variação. Então, eles podem ser solitários, eles podem ser agrupados, eles podem ser da mesma cor do talo, podem ter cores diferentes. Pode se agrupar e ter uma única saída, né, uma única abertura dessa que eu marquei aqui. Ou eles podem se agrupar e terem diferentes aberturas, que a gente consegue ver nessa imagem aqui embaixo. E todos esses detalhes que eu acabei de falar, de apotécio, de tipo de talo, tudo isso são utilizados para que a gente possa fazer a descrição dessas espécies. Aqui eu trouxe 3 exemplos de basidiolíquens também, além daquele outro que eu já mostrei que era terrícola. Aqui também tem mais 3 exemplos de basidiolíquens. Interessante falar sobre basidiolíquens é que, assim como acontece com os macrobasídeos, né, os basídeos que estão fora de uma liquenização, que não fazem liquenização, eles também são indivíduos que são perenes, ou seja, ele precisa ter uma condição climática muito boa, né, precisa ter umidade, período de chuva, para que ele possa estar produzindo esse basidioma e você possa fazer o estudo dele. E outra coisa interessante sobre os basidiolíquens é que essa coloração que você observa principalmente nessas 2 fotos, né, aqui da Cora pavonia e da Xylosterium pusseolum, é que essa coloração você só consegue observar em campo. Depois, quando você coleta esse indivíduo e leva para o laboratório, e na medida que você vai secando para poder preservar esse indivíduo, ele vai perdendo tanto a coloração quanto a forma. Então, é muito comum, às vezes, em campo, essas amostras de basidiolíquens parecerem um indivíduo, e quando você chegar no laboratório, ele ter uma forma, uma coloração totalmente diferente. É tanto que quem trabalha com basidiolíquens geralmente tira bastante fotos em campo, tenta fazer o máximo de identificação e anotar o máximo de informação em campo, para que depois eles possam ser utilizados em laboratório. Enquanto a reprodução direta, temos 2 estruturas no geral que são produzidas, que são os isídeos e os sorédios. Os isídeos representados por essas imagens acima, enquanto os sorédios são representados por essas imagens abaixo.
Os dois são formados aí, tanto pelo fungo quanto pela microalga, e os isídeos, ele tem uma característica interessante, que ele é formado como se fosse uma projeção saindo do talo, como a gente consegue observar aqui, né, na imagem, e essa projeção que ele forma, saindo desse talo, ele, ao se fragmentar e ser levado até outro substrato, ele consegue se desenvolver e formar um novo indivíduo. Além disso, esses isídeos, eles também aumentam a área de absorção do fungo e também servem como proteção para esses indivíduos. Os sorédios, por sua vez, ele é formado já literalmente pelo entrelaçamento da hifa com a microalga e tem essa aparência mais pulverulenta, né? Se você observar com carinho aqui a imagem C, você consegue perceber que ele tem essa aparência como se fosse um pó, literalmente, sobre o corpo do indivíduo. Aqui eu decidi conversar um pouco sobre como é feita a coleta desse grupo para trabalhos taxonômicos. A coleta, no geral, então, é feita com a remoção desse indivíduo, do substrato em que ele tiver. Então, se você trabalhar com líquido saxícola, você precisa fazer a remoção do pedaço da rocha onde aquele indivíduo vai estar. Se você trabalha com folha, você traz a folha até o laboratório. Se você trabalha com os que são terrícolas, você precisa trazer um pouco da terra e tentar trazer o indivíduo mais inteiro possível. E quem trabalha com crostoso, que é o grupo que eu trabalho, eu sou especialista, são os crostosos, a gente faz a remoção com auxílio de faca e martelo. Então a gente coloca a faca sobre o córtex da árvore, com o auxílio de martelo a gente vem fazendo essa remoção. Algumas pessoas não utilizam martelo, utilizam apenas a faca. Depois esse material que foi removido, ele é acondicionado em sacos de papel, né, no campo ainda, com todas as informações de ambiente, de hospedeiro, que são anotados durante a coleta. Também é feito a aferição do diâmetro, a altura do peito, que é uma medida que tem de segurança para saber a circunferência daquele forófito que você está trabalhando. Depois desse material que foi coletado, ele vai ser prensado com auxílio de prensa botânica, que é para poder fazer o processo de secagem desse material, para que ele não estrague. E depois é elaborado, então, as essicatas desse material, para que possa ser trabalhado no laboratório. O primeiro tipo de identificação desse material é através da morfologia, tanto a macromorfologia quanto a micromorfologia. Então, é observado todos os caracteres externos desse organismo, como o tipo do talo, o tipo da estrutura de reprodução. Então, a gente observa se é um apotécio, se é um peritécio, se são isídeos, se são sorédios, de todas as amostras que você coletou. É interessante também tentar agrupar, em primeira mão, essas suas amostras, para que você tenha, então, a primeira separação por macromorfologia, né? Você olha primeiro isso. Depois, então, a gente passa para o processo de identificação das estruturas que são micro, com auxílio, principalmente, da lupa e do microscópio, né? A gente faz o corte horizontal com uma gilete, e daí coloca sobre uma gotícula de água e observa no microscópio. Não precisa de nenhum corante para poder fazer a observação, não é necessário. Entretanto, a gente realiza alguns testes, que a gente chama de spot test, que é para ver a reação desses organismos com algumas substâncias químicas, né, como o potássio, o iodo. Então, são testes que a gente vai fazendo e, dependendo das respostas, se são respostas positivas ou negativas, isso também será utilizado para que a identificação desses organismos possa ser feita. Outro tipo de teste que fazemos é a resposta à luz UV. Eles também respondem, algumas espécies respondem à luz UV, todo o talo ou apenas a estrutura de reprodução. É possível ter esses dois tipos de respostas. E também observamos os esporos, o tamanho do imênio, coloração, tudo isso tem que ser observado e levado em consideração no momento da identificação dessas amostras.
Então, esse aqui é o primeiro passo do trabalho, essa identificação morfológica. Aqui a gente já consegue fechar muitas amostras a nível de gênero, de espécie, tudo muito bem organizado. Entretanto, alguns grupos é preciso fazer uma identificação química, é preciso fazer um estudo desse padrão químico que essa espécie tem, e esse estudo é feito majoritariamente pela TLC, né, que é um processo de separação dessas substâncias, uma extração físico-química que é realizada, né, fazer a extração desses metabólitos que estão presentes nos fungos liquenizados, onde você corre esses extratos que foram produzidos dentro de um sistema fechado e você faz constantes processos de revelação dessas amostras depois de um certo período de exposição dentro desse sistema. Nessas exposições, geralmente, a luz UV, a água normal, o ácido sulfúrico e também exposição ao calor, até que a gente chegue nesse resultado final, que é essa placa aqui, um exemplo de uma placa, onde a gente tenha todo o perfil químico desse indivíduo. Então, auxiliando o processo de identificação morfológica, a gente tem a identificação química, e aqui também a gente consegue resolver muitas amostras a nível de espécies. Entretanto, né, com o advento da biologia molecular, com essas técnicas moleculares, também estão sendo utilizadas para o grupo, né, onde a gente vai fazer essa análise do padrão genético desse organismo, de modo geral. E esse trabalho é feito a partir da remoção dos ascomas, então a gente retira aquelas estruturas de reprodução que eu falei anteriormente, coloca no microtubo, faz todo o processo de extração, de amplificação, depois a leitura desse material que foi extraído, manda sequenciar, e a partir das análises filogenéticas que são geradas das sequências que são obtidas desse material, é possível organizar, mais uma vez, ali, filogeneticamente, as amostras e conseguir separar, principalmente aquelas espécies que são muito parecidas, tanto macro como a micromorfologia. Então, esse aqui foi a primeira parte da nossa conversa, né? Então, a gente acabou de ver todas essas questões taxonômicas e como é que isso responde ao grupo. E agora vamos ver como essa resposta, como é que eles conseguem responder ao ambiente. Quando a gente fala sobre fungos liquenizados, é importante a gente lembrar que o ponto principal da biologia desses organismos é que eles são pioneiros no processo de sucessão ecológica, ou seja, eles são um dos primeiros organismos que auxiliaram no processo de domínio do ambiente terrestre. Existem 3 grandes teorias de evolução dos fungos liquenizados, e uma das principais linhas de teoria evolutiva desse grupo é que ele teve, então, essa origem do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Ele é um dos primeiros a aparecer, e a partir desse momento em que ele surge nesse ambiente, ele cria toda uma condição favorável para que outros organismos eles possam estar aparecendo, e nesse processo de domínio de outras espécies, ele tanto pode continuar dentro do ambiente, como ele pode ser eliminado, mais uma vez, aí, referente às condições ambientais. Esses indivíduos, eles são ricos em substâncias secundárias, né, essas substâncias químicas, que eu acabei de falar na identificação desse perfil químico. Essas substâncias secundárias, elas são produzidas pelo fungo a partir das respostas das necessidades desse indivíduo em se manter dentro do ambiente. E muitas dessas substâncias que são produzidas, elas acabam sendo extravasadas pelo líquido, porque ele não tem um corpo onde ele possa estar armazenando essas substâncias que são produzidas em excesso, e a partir do processo de extravasamento dessas substâncias acontece o processo de pedogênese. O líquido ele auxilia nesse processo da formação do solo de duas maneiras. O primeiro é essa forma de liberação, né, química, essa reação química, onde os seus produtos, os seus metabólitos, ao ser liberado, ele faz esse processo de quebra da rocha, e também a partir de processos físicos, na medida em que a hifa do fungo ele vai crescendo sobre
sobre a rocha, ele vai criando fissuras, essas fissuras vão aumentando com o decorrer do tempo, até que elas conseguem se quebrar e gerar as micropartículas rochosas que formam o solo. Então, isso aqui é uma característica muito importante dos líquens, que já foi visto, já foi bastante discutido, e é o primeiro passo para domínio de ambientes. Então, o líquen, ele dá o primeiro passo para que os outros organismos eles possam estar aparecendo naquele espaço. Eles também são considerados organismos cosmopolitas, ou seja, eles aparecem em diferentes ambientes. Aqui eu tenho a foto de um ambiente natural, e aqui desse outro lado eu tenho a foto de um ambiente antropizado. Aqui eu aproximei um pouco para a gente ver, então é possível perceber que aqui temos diferentes indivíduos, né, diferentes espécies de líquens aparecendo, enquanto aqui nessa outra imagem também é possível ver vários indivíduos, contrapartida desses indivíduos, eles não são de diferentes espécies, eles são da mesma espécie. Então, por mais que os líquens eles consigam aparecer em todos os ambientes, tanto, como eu falei anteriormente, ambientes áridos, ambientes bastante úmidos, altos, como os brejos de altitude, por exemplo, a variação na composição dessa espécie ela vai ser diferente. Então, uma coisa é eu ter uma riqueza, eu posso ter uma riqueza muito alta dentro dos dois ambientes, outra coisa é eu ter uma diversidade. Então, a diversidade desses indivíduos tendem a variar de acordo com essas condições ambientais. Aqui eu trouxe só uma prancha para vocês darem uma olhada de diferentes indivíduos de líquens. Uma dessas pranchas representa um espaço natural, enquanto a outra prancha representa um espaço urbano. Isaías. Oi. Antes de você fazer já mostrou qual representa quem, só naquele slide anterior, estava lembrando do bosque, do campus Samambaia, e a gente também pode pensar na Avenida Universitária, né? Quando a gente está caminhando pela Avenida Universitária, a gente vê que tem lá as palmeiras e elas estão cheias de aparentemente apenas uma espécie de líquens, né? Então é basicamente isso, que às vezes quando eu estou caminhando mais pela Avenida Universitária que pelo campus ou pelo o bosque lá no campus Samambaia, a gente consegue vislumbrar essas coisas, a gente consegue visualizar isso na prática, né? Essa grande diferença do impacto que a cidade está tendo nos líquens também. Só era esse comentário. Uhum. Não, mas foi até interessante você comentar, porque é uma coisa que é muito visível, né? Quando a gente fala sobre líquens, essa forma, essa geometria que esses líquens possuem, então ele dá uma marca no ambiente, né? Visualmente você consegue observar. E quando você consegue ir para ambientes naturais, ou quando você está dentro do campus, por exemplo, aqui na Federal, a Federal de Pernambuco, o campus ele é até um campus herborizado. Então, você consegue observar diferentes padrões, diferentes coloração. E quando você parte para um espaço onde ele é bem mais urbanizado, onde você tem uma diminuição dessa herborização, você consegue perceber que o padrão de forma ou de cor do indivíduo que você está observando, ele vai se mantendo ao longo do trajeto, né, que você vai fazendo. Porque o líquen, ele tem esse apelo visual, querendo ou não, existem muitas espécies que têm apelo por serem lindos ou serem fofos, de modo geral, e os líquens, ele tem mais esse apelo visual. Então, dentro dos centros urbanos, você consegue realmente perceber mais essa padronização em determinadas áreas, enquanto outras áreas que são mais arborizadas tendem a ser um pouco mais natural. Não natural, mas áreas mais verdes, você consegue perceber que aquelas espécies, aquele padrão visual que você está vendo, ela é composta por diferentes espécies. Aí, como eu falei, né, aqui eu tenho um exemplo, então, de um espaço natural, um espaço urbano. Essa foto aqui, essa prancha, foi construída só com líquens encontrados aqui dentro do campus da universidade. Isso foi um trabalho que a gente apresentou no congresso. Enquanto aqui desse outro lado, também eu tenho espécies que foram encontradas em área natural. Então, observem que o padrão, às vezes, morfológico tende a ser parecido. Então, eu tenho apotécio nos dois lados, né? Aqui no início tem apotécio,
aqui eu tenho outros apotécios, eu consigo ver que eu tenho lirela nos dois lados, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber que a coloração é diferente, que o padrão dessa espécie é diferente, porque justamente esses organismos eles tendem a ser sensíveis a grandes variações climáticas, a diferentes compostos, principalmente os compostos que são tóxicos, né, como o CO2, o dióxido de enxofre. Isso já foi bastante comprovado através de alguns trabalhos, que esses fatores eles vão estar atuando nessa composição liquêmica dentro de cada ambiente. Então, os principais fatores, a gente tem o pH, então o pH da casca, o pH, né, desse hospedeiro, o tipo da textura dessa casca também ele vai estar atuando sobre o padrão liquêmico que a gente pode estar encontrando dentro do ambiente. A temperatura geral do espaço ele também vai determinar bastante a composição desses líquens, a temperatura específica de pontos, como as ilhas de calor, por exemplo, dos grandes centros urbanos, eles também atuam como um fator, pode ser tanto positivo como negativo para algumas espécies. A intensidade luminosa, ou seja, o quanto de luz consegue passar dentro daquela área onde esse indivíduo está se desenvolvendo. E, além disso, existe também a questão do estágio de sucessão ecológica, né, isso voltando mais para a área natural. Então, diferentes estágios de sucessão ecológica, eu vou ter diferentes padrões de composição de líquidos. Então, todos esses fatores, eles respondem à presença desse indivíduo ou à ausência desse indivíduo dentro do ambiente. Não são de forma isolada, né? Só um que é determinante, outro que é realmente um fator determinante. Mas a ligação, a correlação entre esses fatores é que vai determinar bastante a composição dessa, né, a gente chama liquenobiota, dessa liquenobiota aí dentro do ambiente. Licença, Isaías. Uhum. Nós temos uma pergunta da Francilma Dutra, que é a seguinte: a coloração dos líquens tem relação com a qualidade do ar? Certo. Então, a coloração dos líquens, ele é resposta às substâncias químicas que são produzidas pelo indivíduo. Esse é um padrão que é natural dele, então, é a quantidade de determinadas substâncias químicas que ele produz. Agora, o que a gente consegue perceber é que determinadas espécies de líquens, eles conseguem sobreviver em ambiente mais urbano, por exemplo, e daí ele tem um padrão próprio de coloração. Por exemplo, existem muitas espécies que têm uma coloração mais amarelada, eles conseguem estar presentes em ambientes mais urbanos. Existem espécies que têm uma coloração mais esbranquecida e eles estão presentes dentro desses ambientes. Não que seja uma resposta direta da produção de substância por parte do organismo, ou seja, é uma resposta desse ambiente sobre o organismo, mas é uma resposta do próprio organismo, ou seja, como ele consegue responder ao ambiente ou à situação que ele se encontra, é inerente ao fungo. Certo. Nós temos mais uma que é do Felipe Guimarães. Ele está perguntando qual foi o critério, né, para a escolha de espécies para o monitoramento da qualidade do ar. Certo. Existem já os primeiros trabalhos, eu vou começar a falar um pouco sobre monitoramento do ar daqui a pouco, mas existem alguns trabalhos que os primeiros trabalhos que foram realizados era em cima da questão de ausência de presença de determinadas espécies dentro do ambiente. Então, esse foi o primeiro padrão que foi feito. Então, eles comparavam áreas nessa questão de ausência de presença, e depois criaram alguns índices matemáticos. Então, dependendo da quantidade de riqueza e de diversidade de determinada espécie dentro daquele ambiente, se for muito alto, ele não é considerado um bom indicador. Se é baixo, né, dependendo do ambiente, ele é considerado um bom indicador. Então, esse foi o primeiro jogo que foi feito. Alguns trabalhos mais recentes, né, a partir de 2011 para cá, principalmente 2014, 15, 18, foram trabalhos relacionando diferentes fatores.
Então, não é apenas a resposta do organismo a uma taxa de exposição, por exemplo, a esses compostos aqui tóxicos e poluentes, que vai determinar se ele é ou não um bom indivíduo para determinar o status do ambiente. Além desses fatores, vão ter outros fatores que precisam ser levados em consideração. Isso a gente vai ver direitinho mais à frente, e daí, se não ficar claro, eu posso voltar e explicar mais uma vez. Mas é bem esse jogo, nessa combinação. Primeiro você observa a ausência ou presença dos indivíduos no ambiente, e depois você parte para observar quais são as estruturas que estão respondendo àquele ambiente. E daí já existe um padrão de estruturas que indicam para a área urbana. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem um trabalho muito bom que fala sobre isso, qual é esse padrão de área extremamente urbanizada e de área menos urbanizada, e também existe um trabalho que mostra para estágio inicial de sucessão ecológica, ou seja, uma área que foi está sendo recuperada, que sofreu algum processo de antropização, uma área que é mais intermediária, tem uma área que é mais avançada. Então, a gente já tem alguns trabalhos que indicam esses pontos. Não relacionado ainda à espécie propriamente dita, mas à característica geral dos indivíduos. Entendido. Por enquanto são só essas. Pode continuar. Obrigado. Nada, perfeito. Bom, então, como eu falei, né, essa diversidade vai variar dentro de áreas urbanas e áreas naturais, principalmente influenciado pelos fatores que eu acabei de conversar, e daí entra essa questão do biomonitoramento do ar. Como eu falei, por eles serem organismos pioneiros no processo de sucessão ecológica, então o estudo observando o crescimento e domínio dessas espécies em diferentes ambientes já tem sido feito desde o século XVII, então esses líquens são estudados há bastante tempo, principalmente por conta da estrutura desse organismo, de modo geral, ou seja, como é a estrutura do seu corpo, porque esses organismos eles têm a ausência de uma cutícula, ele também tem um crescimento lento, e por ele não ter essa cutícula, né, que vai criar uma certa regra de permeabilidade mais rígida dos produtos que vão sair desses organismos e dos produtos que vão acabar entrando, né, através desse córtex, né, do córtex superior desse indivíduo, fez com que eles se tornassem interessantes para esses estudos, porque eles respondem muito rápido a grandes variações. Eles respondem tanto fisiologicamente quanto morfologicamente. Então, você tem um padrão do que é considerado natural desse organismo, quando ele é exposto a condições que são adversas ao que ele está acostumado, ele consegue responder de uma forma muito rápida, tanto na sua morfologia quanto na sua fisiologia. Os primeiros grandes estudos, então, foram de biomonitoramento e de mapeamento de área, considerando presença ou ausência, ou seja, considerando os indivíduos que estão dentro de uma área ou de indivíduos que estão fora de uma área. Aqui eu trouxe para vocês observarem essa metodologia, que é de um instituto europeu, onde eles pegam uma área, dentro dessa área eles determinam a quantidade de árvores a ser observadas, você tem um limite de altura, né, do tronco para ser observado, mais ou menos 50 centímetros ali, depois de 1 metro em relação ao solo, e você observa, então, todos os lados da árvore. Você observa o lado norte, o sul, leste, oeste, observa se tem algo líquido dentro daquela faixa que você selecionou, observa se não tem nenhum líquido dentro daquela faixa que você selecionou, se tem uma maior exposição à luz, ou se não tem exposição à luz, se tem uma área que é mais sombreada, se tem presença de umidade maior de um lado, de outro lado do tronco. Então, você faz essa primeira observação, e daí eles têm uma planilha onde você anota o nome do indivíduo ou a característica do indivíduo. Então, precisa você conhecer um pouco a espécie que você está olhando, nem que seja a nível de gênero, você precisa conhecer. Então, você anota aquele indivíduo e daí marca qual foi a porção da árvore e qual árvore você observou. Porque o trabalho foi feito com 5 árvores, observando 4 pontos. Uma vantagem desse tipo de metodologia é que ela é um processo, querendo ou não, é rápido, ele é barato, você não precisa fazer
a remoção desse indivíduo e levar até outro local para que você possa estudar, para que você possa observar. E você consegue fazer um monitoramento contínuo desse indivíduo dentro do ambiente onde ele está, normalmente. Né? Geralmente, esse tipo de trabalho, ele é feito observação de forma trimestral ou bimestral, né? Então, a cada 3 meses, 2 meses no máximo, você observa se a composição, se teve variação na composição, se teve sobreposição de espécie, se algum indivíduo ele mudou a sua característica, né? Porque pode ocorrer um processo de descoloração desse indivíduo, um indivíduo que era verde, né? Então, um tom mais próximo ao verde, ele passa a ter um tom mais esbranquecido. Então, isso pode ser um indicativo de que aquele local teve uma maior iluminação dentro daquele período em que você não observou. Né? Ou você olha para o talo do indivíduo e observa que ele tem algumas manchas, né? Umas manchas escurecidas, o que pode indicar que aquele indivíduo, como eu falei anteriormente, por não ter essa barreira que impeça a entrada ou saída, né, desses metabólitos de uma forma mais rígida, acaba absorvendo e vai criando manchas ao longo do talo. Então, esse é o primeiro tipo de trabalho que foi feito, né, há um bom tempo, considerando a questão de ausência de presença de indivíduos. Existem diferentes métodos de você estar aplicando esse trabalho. Existe o método do elástico, isso aqui foi um trabalho que foi feito em área natural, onde você desconta 30 centímetros do tronco em relação ao solo, e a cada 10 centímetros você vai observando, né, qual é o indivíduo que está dentro daquele intervalo. E, mais uma vez, uma planilha, você vai anotando todas as informações para poder identificar ou tentar identificar o máximo possível em campo ainda, sem que você leve nenhuma amostra para o laboratório. Ou você pode fazer a técnica de quadrante, que também pode ser feito com qualquer material, geralmente é uma malha, ou é tecido, ou é com fita, né, dependendo das condições de observação. Se for um período muito chuvoso, o tecido vai ficar encharcado muito rápido, então também é comum fazer em quadrantes com plástico, com fita, né, fita adesiva, como esse exemplo aqui embaixo. Plástico não, fita adesiva. Então, mais uma vez, você observa esses quadrantes, eles também têm um tamanho que é predeterminado, e daí você observa qual é a espécie ou o gênero que está dentro daquele quadrante, como a gente consegue observar aqui, por exemplo. Eu tenho 2 quadrantes e eu tenho um indivíduo que está majoritariamente dentro de um quadrante, e tem outro quadrante que eu também tenho a presença de outro indivíduo. Então, isso também é um fator que é levado em consideração, né, na hora de observar. E daí você pergunta, isso é feito de forma aleatória? Não. Existem índices matemáticos, né, equações matemáticas que são levadas em consideração, que é uma razão entre a diversidade de espécies que são encontradas dentro de um ambiente. Então, você observa o total de espécies que você encontra dentro de uma área, versus o índice de pureza atmosférica. Esse índice de pureza atmosférica também é uma razão da quantidade de poluentes que você encontra em determinados ambientes, fazendo, então, um cálculo entre o índice de pureza atmosférica e o índice de diversidade, você chega a um valor determinante que indica qual é a qualidade desse ar. Esse tipo de sistema, ele é muito utilizado na Europa e na América do Norte. E em alguns países da Europa, ele já foi adotado como medidas de leis mesmo do país, é algo que já faz parte, é constitucional. E aqui no Brasil, a gente teve um trabalho muito bom que foi feito pela CAFER e colaboradores em 2011, onde foi um estudo realizado no sudeste do Brasil, onde ela conseguiu comparar e aferir também esse índice de pureza do ar. Outro tipo de trabalho, e esse aqui é bem fantástico, é o processo de observação ou do crescimento natural desse indivíduo dentro de uma área. Então, você vai até uma área que você quer estudar, seja ela urbanizada, seja ela natural, você identifica um indivíduo que está em fase inicial do desenvolvimento, né? E você, ao longo de
meses ou ano você observa o crescimento desse indivíduo, ou você faz o segundo método de trabalho, que é o método de transplante, que é onde você retira indivíduos de um local onde ele cresce naturalmente, ele aparentemente está bem, né? Tem a sua morfologia toda correta, sua resposta fisiológica também com todas corretas, e você faz o transplante. Então, você retira esse indivíduo desse ambiente natural, insere ele dentro de um ambiente diferente e observa mais uma vez ao longo de um tempo o desenvolvimento desse indivíduo, né? Como eu falei anteriormente, tem muita resposta da fisiologia, então você consegue observar se eles estão com uma dissecação muito alta, ou se eles estão fazendo uma absorção muito alta de água ou de metais pesados dentro do ambiente. Você consegue observar se teve variação na morfologia, então você olha se teve alguma variação no lodo, ou você observa que, como por exemplo, esse líquen, se teve uma variação na coloração, ou se teve um envelhecimento, né, se está ocorrendo uma morte desse indivíduo também nessa técnica de transplante. E como eu falei, na questão de absorção de compostos, esses indivíduos eles conseguem absorver esses compostos e você observa essas manchas, né, presentes no talo. Então, como eu falei, se tem um indivíduo que naturalmente ele é verde e de repente ele começa a apresentar algumas manchas enegrecidas. Teve um trabalho muito bom que foi feito aqui em Pernambuco também, foi um trabalho da qualidade do ar dentro de metrô, onde a pesquisadora ela utilizou um líquen em diferentes períodos de utilização do metrô, né? O metrô recém saído da garagem até um metrô no final do dia, em diferentes horários. E é notório a resposta desse indivíduo a essa variação a essa condição que ele está sendo imposto. Então, o líquen estava numa coloração mais esverdeada, ele estava completamente preto no final do dia, porque ele absorveu bastante composto carbônico naquele período em que ele ficou exposto, né? Então, você tem essa resposta muito rápida desses indivíduos, é uma resposta muito boa. E aqui foi para exemplificar, né, dois métodos de transplante. Um deles é onde você prende esse indivíduo a uma tela. Existem alguns que são tecido ou pedaço de madeira, que você prende e expõe esse indivíduo no ambiente. E existe também a técnica de fazer a utilização de forma pendente, né, principalmente desses líquidos que são fruticosos, que são pendentes. E daí você também consegue fazer a observação dessa variação que vai acontecendo no indivíduo durante a sua exposição. Bom, quando a gente fala sobre biomonitoramento, é importante que a gente lembre, mais uma vez, daqueles fatores que eu conversei anteriormente. Então, cada fator ele vai atuar de forma diferente dentro da comunidade, e daí você tem uma resposta, né? Se a comunidade ela é natural ou urbana, como eu falei, você tem uma grande riqueza, porém essa diversidade ela é diferente, né? Então, nem sempre uma alta riqueza significa que você tem uma grande diversidade. E essa diversidade ela vai ser influenciada pela poluição atmosférica aqui para os centros urbanos e também em áreas naturais. A gente também já consegue perceber que tem acontecido um grande processo de antropização, né, de algumas reservas, como as queimadas, abertura de pistas, né, de estradas dentro de alguns parques, e a longo prazo essa exposição ela também vai afetar essa comunidade. A presença de ilha de calor, então, em pontos da cidade onde tende a ser mais aquecida, você tem uma composição diferente daqueles pontos que são mais arborizados, como eu falei, né, devido à questão do microclima, a diferença de umidade influencia bastante nessa composição, e o processo natural de sobreposição de espécies, onde uma espécie, ela, primeiramente, aparece e acaba dando lugar, em seguida, para que outras espécies possam aparecer naquele ambiente também.
Quando a gente fala sobre esse processo em ambientes urbanos, esse trabalho que foi realizado em 2014 em Portugal, ele é muito bom, foi um dos primeiros que correlacionou dois fatores, primariamente, que foi o gradiente climático, ou seja, foi um estudo que foi observado o centro urbano e o distanciamento do centro urbano até áreas mais arborizadas e, principalmente, a presença das ilhas de calor. Então, nesse estudo, ele percebeu que existem espécies que eram mais sensíveis a grandes variações climáticas, ou seja, a grande índice de temperatura, e tem aquelas espécies que elas eram mais tolerantes, ou seja, elas conseguiam sobreviver em ambientes que tendem a ser mais quentes. E daí, dentro desse gradiente, ele percebeu que a composição dessas espécies foi variando dentro do ambiente estudado, dentro da área que foi estudada. Esse trabalho foi feito com diferentes pontos, ele conseguiu observar isso. E aqui no Brasil, em 2018, saiu o trabalho da Natália Koch, é muito bom esse trabalho, que fala sobre a observação também de líquens em diferentes gradientes de urbanização. Isso aqui foi feito dentro de um centro urbano. Daí ela observou esses 5 fatores, essas 5 características essenciais. O tipo do fotobionto, então ela observou se era uma microalga ou se era uma cianobactéria que estava fazendo aquela liquenização dessas espécies que eram encontradas dentro do ambiente urbano, a forma de crescimento, então ela observou se eram líquens crostosos, se eram líquens foliosos, se eram fruticosos, o tipo de reprodução, então se a gente tem um apotécito, um peritécito, uma lirela. Foi o primeiro trabalho que levou em consideração a presença de proína, né, que tanto pode estar no talo como retido na estrutura de reprodução, então ela também observou que a proína também serve como uma proteção tanto física quanto química na exposição, e também a questão da exposição química, que seria o padrão químico das espécies, aquelas substâncias secundárias que eu falei, que são produzidas pelos indivíduos. E o que é que ela observou nesse trabalho? Isso aqui é muito bom. Que as espécies que ela observou, eles acabaram, dos 3 pontos que ela tinha observado, né, a área de baixa urbanização, uma área mais intermediária, que foi sido julgada como uma área intermediária, e uma área que era bastante urbanizada. Quando ela realizou testes de agrupamento dessas espécies, foi observado que, na realidade, ela tinha apenas 2 grandes ambientes. Um ambiente com a baixa urbanização, ou seja, era um ambiente que tinha uma maior cobertura vegetal, e um ambiente que tinha uma média a uma alta urbanização, que era aqueles ambientes que tinham a maior cobertura urbana, ou seja, a quantidade de casa, de carros, né, de ônibus que circulavam naquele ambiente era bem maior. Então, como consequência, você tem uma poluição do ar maior do que aquelas áreas que são mais urbanizadas. E, atrelado a isso, ela percebeu que o padrão morfológico dessas espécies, eles responderam de formas diferentes a essas condições. Então, lá na frente, quando a gente discutiu a questão de ausência ou de presença apenas da espécie, e atrelado a isso, a gente estava vendo a questão da poluição, agora a gente traz a forma como esses organismos eles se apresentam no ambiente. Então, aqui a gente teve a presença, por exemplo, de cianolíquens, que são aqueles líquens que fazem associação com cianobactérias, em área de baixa urbanização, os líquens crostosos, que são aqueles que são levemente aderidos aos substratos, e aqueles que possuem isídio como estrutura de reprodução. Eu falei que o isídio também, além de ser a estrutura de reprodução, ele também auxilia no processo de absorção. Aqueles indivíduos que tinham lobos mais estreitos, né, que são uma aderência maior ao substrato, ou que tinha a presença de sorédios, ou que tinha proína no talo, ele estava presente mais em ambientes de média e alta urbanização. Falando assim é fácil, né, você dizer quais são as estruturas, mas como era praticamente essa aparência dos indivíduos. Então era isso aqui que basicamente se tinha. Você observa que você tem uma riqueza, você não deixou de ter indivíduos dentro de uma área, mas quando você para observar essas estruturas, você observa que é completamente diferente de um grupo para o outro. Não são as espécies que foi trabalhada
no trabalho da Natália, mas são espécies que obedecem todas as descrições. Então, aqui a gente tem um cianolíquen, né, você consegue ver pela essa coloração mais escura que é um cianolíquen. Aqui eu tenho um exemplo de um líquen crostoso que tem uma menor aderência ao substrato, e o interessante sobre esse líquen é que é muito comum para quem já escutou falar sobre líquens e a relação com o meio ambiente, é que sempre o líquen vermelho é um grande indicativo de qualidade do ambiente, né? Então, não que seja uma verdade absoluta, tá? Porque tudo são inferências, mas aqui a gente realmente consegue ver que em relação a um perfil, uma menor urbanização, esse tipo de indivíduo ele pode aparecer. E aqui a gente tem, então, a presença dos exílios. Quando a gente compara com a área urbanizada, quem anda principalmente pela cidade, pelo campus, observando, né, as árvores ou a grade da universidade, como eu ando observando aqui, consegue ver que o perfil desse indivíduo é completamente diferente. Então, você tem um indivíduo que ele é mais achatado, ele tem uma coloração mais esverdeada por conta do fotobionto que você tem presente. Você tem aqui a presença de lobos bastante estreitos, então você consegue ver que é bem menor esses lobos comparado aos primeiros que a gente viu anteriormente. Toda essa, parece uma mancha, né, branca no talo, são pruínas, então você consegue observar que você tem essa presença de pruína no talo. Então, aqui claramente você tem um perfil diferente do indivíduo, que é de uma área menos urbanizada para um indivíduo que tende a estar numa área mais urbanizada. Isaías, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é da Érica Sequeira. Ela quer saber se esse método de transplante de líquens funciona para os indivíduos adaptados ao calor, como no Nordeste e Centro-Oeste, e se isso já foi feito. Certo. Aqui para o Nordeste, isso eu estou falando a partir do momento do tanto que eu conheço, tá? A maioria dos trabalhos que são feitos relacionados à diversidade ou a perfil ecológico desses indivíduos são realizados mais trabalhos que considerem diversidade, questão de ausência e presença mesmo, mas teve esse trabalho que eu falei, ele é de 2013, que tem esse trabalho de transplante, né? Que fez o transplante, foi um indivíduo do gênero Cladonia, que foi coletado aqui numa área de preservação, e esse mesmo indivíduo, ele saiu e foi transplantado para dentro do metrô, para poder se observar a quantidade de carbono ou de metais pesados que estavam sendo produzidos dentro daquela área. E tem um grupo de pesquisa também da professora Eugênia, que ela trabalha com essa questão de uso de líquens folícolas, líquens foliosos relacionados à qualidade do ambiente. Tudo aqui na UFPE, né? Na região Nordeste, digamos assim. No Centro-Oeste, tem grupos de trabalhos também. A Natália Koff, eu acabei de citar, aqui no trabalho, ela também fez alguns trabalhos, mas esses trabalhos voltados para o Centro-Oeste também nessa questão de ausência e presença. Os principais trabalhos que falam sobre biomonitoramento da qualidade do ar, de transplante, eles estão sendo realizados no Sudeste. É mais para o Sudeste que isso tem acontecido. Entendido, pode continuar. Obrigado. Nada. Bom, aqui é mais um trabalho da Natália, ela é referência aqui no Brasil desse tipo de trabalho, né, de ecologia com os liquenizados, e esse trabalho dela aqui já foi uma área natural, né, ela estudou 3 pontos dentro de uma mesma área, então um ponto de sucessão ecológica inicial, intermediária e avançada, né, em parte de conservação, e ela selecionou características diferentes do que foi analisado,
diferente do que foi analisado lá no outro trabalho anteriormente. Aqui, mais uma vez, ela manteve o tipo de fotobionte, a forma de crescimento, o tipo de reprodução e a estrutura de reprodução, tipo de reprodução considerando se era uma reprodução direta ou indireta, né, com formação dos isídeos odissorédeos, suquinos apotécios e peritécios. Nesse trabalho, ela levou em consideração a septação desses ascosporos. Então, se o ascosporo que era produzido pelo indivíduo, ele tinha apenas uma única fragmentação, um único septo, se tinham 2 ou mais. E todos esses dados, do A até o D, ela considerou de forma binária, né? Então, foi 0 ou 1, enquanto esse de septação de ascosporos foi o único que ela precisou categorizar fora dessa padronização binária. E o que é que ela observou? Que, mais uma vez, esses indivíduos eles responderam a diferentes fatores ambientais, né, a diferentes condições. Ela observou pH, temperatura, umidade. Então, eles responderam de forma diferente a esses fatores e, de acordo com a resposta desse indivíduo, ela conseguiu estabelecer, então, 3 padrões básicos de indivíduos. Indivíduos que estão numa porção mais inicial do processo de sucessão ecológica, eles tendem a ser mais foliosos, fruticosos e também a apresentar lirela, enquanto aqueles que têm isídeos apotécios, eles tendem a ser mais intermediários, e aqueles indivíduos formados por peritécios e crostosos, eles estão nessas áreas mais avançadas. E aqui também nessa análise de agrupamento, você consegue observar que esse que está nessa cor mais acinzentada, um cinza mais claro, são aqueles indivíduos de estágio inicial, então, os foliosos, fruticosos e lirelas. Aqui no intermediário, prioritariamente, foram esses indivíduos que tinham a presença de isídeos e apotécios, e o que estão com esse triângulo na cor preta eram representados mais peritécios e crostosos. E para isso se tem uma razão. O que é que acontece? Esses indivíduos que são fruticosos e folhosos, eles tendem a suportar uma maior abertura de dossel, ou seja, eles conseguem sobreviver em ambientes que você tem uma maior exposição à luz solar, e a mesma coisa acontece com indivíduos que possuem lirelas, que é esse caso aqui. A maior parte das lirelas, existem lirelas com diversas cores e formas, mas essas lirelas que estavam em estágios iniciais, eles tendem a ter uma coloração mais enegrecida, né, uma cor mais preta. Então, isso favorecia com que esses indivíduos eles estivessem presentes nessa área que era mais exposta à luz solar. Na medida que essa área ela ia se tornando mais... a mata ia se tornando mais fechada, né, esse processo de sucessão ecológica ele foi se tornando mais avançado, foi percebendo que esses indivíduos que tinham a presença de lirelas, ou que eram foliosos e folículas, eles passaram a não ser encontrados com a maior frequência, ainda era encontrado uma vez ou outra, mas nesse momento se tem uma maior predominância, então, dos apotécios, são esses aqui, e dos isídeos. Por quê? O que é que acontece? Esses apotécios, eles também tendem a ter variação de cor, né, e a cor também vai responder a questão da substância química que esse indivíduo carrega e, consequentemente, a sua resposta como defesa a fatores dentro do ambiente, mas o fato deles terem esse imênio mais exposto auxiliava no seu processo de reprodução e domínio do ambiente. Então, isso era um espaço onde você estava avançando na qualidade de regeneração do ambiente, você tem esse perfil. Já naqueles estágios que eram mais avançados, era predominante a presença de peritécio, porque já era um ambiente onde você tem uma baixa luminosidade, você tem um maior índice de umidade, então são fatores que esses outros indivíduos que respondem melhor a ambientes mais abertos, com uma umidade mais equilibrada, não iria responder muito bem. Então, se tem uma maior predominância desse indivíduo.
Entretanto, ainda dentro dessas áreas de estágio avançado, em alguns pontos, foi possível identificar a presença de alguns líquens fruticosos e foliosos em porções mais altas do dossel, ou seja, na porção mais superior da árvore. E esses indivíduos que estavam mais abaixo tendiam a ser esses indivíduos com peritécio. Então, claramente, aqui, ela conseguiu classificar esse padrão, e a partir desse padrão, ela percebeu que naquela mesma área que ela estudou, em outros pontos que respondiam também à fase inicial, intermediária e avançada, esse padrão ele se manteve. Então, dentro de área natural, essa ideia que se tem em relação à utilização de líquens para indicar status de conservação dessa área. Então, se você tiver uma área onde você tem a maior presença de líquens fruticosos e folícolas e que apresentem lirelas, essas áreas tendem a ser áreas iniciais em estágio de recuperação. Se você tiver uma área onde você tem uma grande predominância de apotécio, você tem uma presença de exílio, você ainda consegue ver folícola, fruticoso e folhoso dentro da área, de uma forma até mais acessível, você sabe que é uma área mais intermediária. A partir do momento em que você tem uma maior predominância de fungos que possuem peritécio, né, dos líquens que não possuem peritécio, você observa que essa área é uma área mais avançada no estágio de sucessão ecológica. E aqui a gente encerra tendo isso em mente dos dois estágios, né? Encerra a primeira parte. A segunda parte, que é a parte do status. Isaías, Oi. só como curiosidade, quando nós estamos estudando fungos que normalmente não formam associação liquêmica, né, e a gente costuma dizer que aqueles fungos que apresentam em meio de cultura um peritécio são fungos bem especializados. Então, a estrutura de reprodução sexuada em formato peritécio, para que nós possamos observá-la em condição laboratorial, ou isso já é muito comum em fungo, ou então a gente não tem muito essa realidade no laboratório, a gente não consegue ver com muita facilidade, né? Às vezes a gente consegue visualizar mais as estruturas peritenciais, vamos dizer assim, o peritécio com material mais, com fungos associados mais com substratos naturais, né? Então, querendo ou não, essa especialização no tipo de reprodução sexuada, para condições laboratoriais também, elas são bem peculiares, né? E, claro, no laboratório a gente costuma estudar mais fungos de reprodução assexuada, mas isso também tem uma relação, essa especialização que os fungos possuem para produzir essas estruturas de reprodução sexuada que são bem mais especializadas e que não costumam ser produzidas várias vezes ao ano. Né? Só por curiosidade também. Perfeito. Bom, aqui entra então a questão prática que eu pensei para a gente dar uma conversada. E daí eu criei uma simulação, né? Então imagine que estamos indo a campo, estamos saindo para observar o padrão, ó, que a gente consegue encontrar dentro de uma área. Então vamos observar a forma de crescimento, o tipo de estrutura de reprodução e a coloração, né, na sequência de imagens que eu vou mostrar. E daí a gente vai ter dois padrões em mente. Se a gente estiver tratando de uma área urbanizada, as imagens predominantemente vão ter que ter indivíduos que possuam sorédios, lobos estreitos, pruínas e uma coloração mais clara, né, essa coloração mais esbranquecida devido à exposição solar. E se estivermos tratando de uma área natural, tanto intermediária quanto avançada, teremos a presença, então, de líquens foliosos, fruticosos e lirelas. E se tivermos mais a presença de peritécios e crostosos, também é uma área natural, só que uma área natural mais avançada. Então, vamos observar aqui algumas imagens. Bom, aqui eu tenho duas fotografias, né, de um tronco, talvez o ambiente de um certo spoiler, mas a gente consegue observar que, de forma geral, aqui eu tenho dois indivíduos bem claros, assim, de líquens crostosos, né, as duas fotos, e que predominantemente são formados por lirelas.
certo? Essa fotografia aqui, ela foi dentro de uma área natural, então ela é uma área natural, só que uma área natural em estágio inicial de recuperação. Aqui são fotos do meu trabalho do mestrado. Isso aqui é uma área natural, início de estágio de recuperação. A gente observou a presença de líquens crostosos e de lirelas. E isso foi um padrão que foi bastante recorrente dentro das áreas que eu estudei, por exemplo. Nesse segundo grupo aqui que a gente observa, né, de vários líquens, quais são as diferenças que a gente consegue fazer? Então, a gente consegue observar aqui nesse ponto que a gente tem uma exposição, né, à luz solar, aqui também a gente consegue ver isso. Então, a gente tem uma grande exposição à luz solar, a gente também consegue ver a presença de líquens aqui, que tem esse lobo mais estreito, né? Então já começa a dar uma ideia maior aí para a gente que seja. Esses pontos amarelos aqui são líquens, tem bastante proína, então a gente aqui já conseguiria dizer que são uma área urbanizada. Né? Essa foto aqui foi tirada no campus aqui da universidade, então isso aqui é uma área bastante urbanizada. Vejam que, mais uma vez, as características que a gente viu lá nos trabalhos batem aqui com as observações. Aqui na figura 3, já temos um ambiente completamente diferente, não é Mata Atlântica, isso aqui é uma foto de cerrado. Então, a gente consegue observar aqui a presença de um líquen que tem peritécio, esse líquen folioso também, com um lobo um pouquinho mais frouxo. Eu tenho presença de apotécio nas duas imagens. E aqui eu ainda tenho também um líquen fruticoso, né, de um achado assim, ao acaso dentro dessa área. Ela também é uma área natural, só que aqui foi uma área natural mais intermediária. Era um ponto que ficava entre atrás de um prédio dentro da universidade até realmente chegar a parte da mata onde era natural, né? Era um ponto de transição, e mesmo sendo um ponto de transição de uma área natural, a gente ainda conseguiu encontrar bastante coisa. Aqui na figura 4, dá para ver que muda mais uma vez completamente o ambiente. Eu tenho aqui a presença, né, de líquens com a coloração mais esbranquiçada. Vejam que a foto está bastante clara, então significa que é uma área que é aberta, é um campo aberto. Eu tenho presença de líquens fruticosos, folícolas aqui também, de lobos estreitos. Consigo ver a presença de alguns apotécios, mas predominantemente eu consigo ver que esses indivíduos eles estão bastante secos e esbranquiçados. Essa aqui é uma foto de uma área em estágio inicial de recuperação também, de Mata Atlântica. Então, mais uma vez, bato com as características que a gente acabou de ver. Aqui nesse outro ponto, a gente já consegue ver que também tem uma certa abertura de luminosidade, existe uma luminosidade padrão aqui nas 3 fotos, nada muito forte, nem nada muito fraco. Dá para ver aqui claramente a presença de peritécios, né, que são esses pontos mais esbranquiçados aqui na parte central do líquen, são peritécios, né, a abertura, o estilo desse peritécio. Aqui nessa segunda imagem também, outro líquen que possui peritécio, e outro fungo que também possui peritécio. O peritécio desse indivíduo aqui geralmente é pequeno, e todos esses pontinhos pretos também são peritécios. Vejam que aqui a gente só teve um predomínio de peritécio. A característica principal de um local que tem bastante peritécio é de uma área com estágio mais avançado de sucessão ecológica. E aqui também é uma foto de uma área de mestrado, que é uma área de estágio avançado de sucessão ecológica. Então vejam que trabalhos diferentes correspondeu muito bem às características que foram levantadas nos trabalhos, mostrando que a gente consegue utilizar fungos liquenizados para indicar processos os estágios aí, né, os status de qualidade de determinados ambientes. Isaías. Oi.
Você está mostrando com bem muita facilidade a hipotése e periteste, mas você consegue descrever isso em visualização de forma macroscópica ou você precisa fazer cortes para você afirmar com tanta certeza o que é que você está vendo? Então, em campo, a gente faz o uso de uma lupa de mão, então você precisa ter uma lupa para poder visualizar melhor essas estruturas. Você consegue, algumas espécies você consegue observar direito, né, se é realmente um periteste ou não, dá para ver visualmente com uma lupa de mão. Outras você fica na dúvida, porque às vezes é muito pequeno, então você acaba levando para laboratório para poder observar. E tem espécies que te enganam. Você olha, pensa que é por exemplo, um apotécio, na realidade é uma lirela. Você tem outra espécie que você pensa que é uma lirela, é um apotécio. Ou você olha uma espécie e pensa que não é nada, quando você faz um corte, você observa que na realidade são vários peritécios agregados. Então, você consegue inferir muita coisa em campo, observando com lupa, principalmente esses três aqui que eu coloquei, essas três fotos, dá para você ver muito bem em campo, que realmente são peritestes, esses dão, mas você tem uma certa dificuldade de observar se ele fosse diferente, né? Se fosse menor, por exemplo, não daria para ver tão claramente, assim. Respondido? Sim. Só para que, se alguém por acaso, talvez eu estava pensando, se alguém por acaso está pensando como é que Isaías visualiza com tamanha facilidade, então seria interessante a gente conversar, falar sobre isso. Obrigado. Sim, sim. Não, e assim, de certeza, o tempo que você acaba adquirindo de campo, né, o quanto você trabalha com as amostras, com os indivíduos, você acaba aprendendo de forma mais rápida algumas morfologias que você consegue fazer uma primeira separação assim rapidamente a olho nu, né? Eu acho que é muito característico de quando você trabalha muito com algo. E daí eu acho que acabou transparecendo na fala um pouco desse conhecimento. Mas sim, com o tempo você consegue realmente separar bem indivíduos com macromorfologia, assim, como eu falei lá no início, né, em grupos morfofuncionais, assim, mais práticos, com a lupa de mão mesmo no laboratório. Dá para fazer muita coisa só com observação. Aí, tanto que um dos primeiros trabalhos lá que eu também falei sobre utilização de líquens como indicador de status de ambiente era mapeamento, onde você observava a campo, né? Você não levava aquele indivíduo para o laboratório, você apenas olhava e fazia esse registro. Mas você precisa realmente parar, ler um pouco, observar o que já tem de publicação. Tem muita publicação com fotografias boas, tanto de estrutura macro, né, essas estruturas mais externas, e as estruturas micro dos indivíduos. Então, com o tempo você vai pegando. Basicamente é isso. Como a gente trabalha com material de cultura em laboratório, que quando a gente está isolando os fungos do solo, os endófitos, né, os fungos endofíticos, a gente consegue já ir separando no olho, como a gente costuma brincar, né? Ah, isso é coletótipo, isso é fusário, isso é curvulária, e aí isso é xilária, né? Xilária talvez é o mais fácil. A gente consegue separar. Então, de fato, a nossa experiência do dia a dia ajuda bastante o nosso olho, né? Talvez se eu estiver caminhando pelo meio da floresta, Isaías e eu não vou conseguir enxergar 1% do que Isaías está observando, né? Porque, querendo ou não, eu trabalho mais com material de cultura em laboratório. Mas era só por curiosidade mesmo. Obrigado. Não, e assim, é uma coisa que eu não falei no início. Eu acho que depois do mini curso e quem ficar com curiosidade e for parar para ler, pesquisar um pouco mais sobre o grupo, vocês vão acabar vendo em tudo que é canto líquidos. Tem momentos que eu estou assistindo um filme, aí é uma cena que está todo mundo correndo no meio da mata, eu olho assim pro lado e digo, ali é líquido. Né? Então, é algo que vai ficando muito inerente, assim. Bom, estamos terminando toda essa parte de taxonomia, de utilização, né, de líquens em relação a status de conservação. Lembrando, mais uma vez, que são inferências, né, não são nada ainda
nem extremamente aceito. Aqui no Brasil, uma regra, não são ideias que podem ser utilizadas em trabalhos ainda a serem explorados em diferentes. Eu quis trazer para vocês algumas possibilidades de trabalho com os líquens. Muita gente assim, diz, eu tenho medo de taxonomia, eu queria algo um pouquinho fora da taxonomia, ou não gosta tanto de ecologia, queria fazer outras possibilidades de abordagem com esses organismos. Eu decidi trazer algumas aqui para vocês terem uma ciência do quão grande é esse grupo e o quanto eles podem ser explorados assim, em trabalhos. Dentro da paleontologia existe uma área, né, que é chamada de paleomicologia. Na paleomicologia, eles trabalham com organismos fósseis de fungos, né, de modo geral. E aqui foi um trabalho que foi publicado só com fóssil de Basidiolíquen. Por muito tempo, esses indivíduos aqui, eles eram lidos como algas, pensavam que eram algas, ou depois de um tempo, pensavam que eram plantas, e na realidade eram fósseis de Basidiolíquens, do gênero Dictyonema, que foi um gênero que passou aqui durante os nossos slides. E já tem outros trabalhos também mostrando material fossilizado de líquen, já tem esporos fossilizados de líquens também. Então é uma área que pode ser abordada. E com esse material, né, que foi localizado, que foi identificado, eles conseguiram ajustar um pouco mais a questão dos períodos, né, geológicos, das eras geológicas, e eles conseguiram encaixar bem ali quando esse indivíduo ele surgiu dentro do período evolutivo do planeta. Então é uma área bem diferenciada do que eu falei no início, né? Também tem a área de ciência forense, que é a ciência que aborda, né, a reconstrução de cenas criminais, de situações de investigação. Aqui foram 2 trabalhos que foram investigados, causas de morte, foram crimes, e nos 2 eles conseguiram identificar fungos liquenizados nos 2 trabalhos. Aqui é uma ilustração, isso aqui é um osso, tá? E no osso, aqui dá para a gente ver, tudo isso aqui são líquens. Líquens do gênero Lecanora, são 2 gêneros, mas o mais predominante aqui foi o gênero Lecanora, que ele conseguiu crescer sobre esse material. E lembra que eu falei para vocês que líquens eles têm um crescimento lento? Então, pela quantidade desse líquen que cresceu sobre esse osso, pelo tamanho desse indivíduo, que ele tem crescimento radial, eles conseguiram fazer uma contagem, uma datação aí para saber quanto tempo esse material ele ficou exposto dentro do ambiente. Então, mais uma área diferente onde o líquen se fez presente aqui. Eu também tenho uma cena de uma série, né, que também envolve um pouco de ciência forense, que é com líquen Letaria vulpina, na série Teen Wolf, que eles fizeram um episódio, praticamente um episódio especial, só mostrando um caso que foi de perseguição, que estava acontecendo na série, uma coisa assim, e o produto principal que eles estavam utilizando para poder imobilizar o pessoal que estava sendo perseguido eram as substâncias secundárias que eram extraídas desse líquen da Letaria vulpina, né? É muito comum na Europa, e já tem vários trabalhos que mostram que realmente a substância desse líquen é bastante tóxica e pode levar até a morte. Falando de substâncias bioativas, existem diversos trabalhos que estão sendo feitos na produção de novos bioativos, no processo de extração de bioativos, de molécula de melhor peso, de melhor eficiência, comparado às moléculas que a gente tem agora. E um trabalho muito interessante que foi feito foi esse trabalho de 97, onde eles estudaram 2 compostos, basicamente, de líquens, e eles conseguiram fazer um processo de inibição do vírus do HIV. Então, foi algo muito interessante, diferente para a época.
Aí, na década de 90, foi um período onde começou uma grande investigação sobre possibilidades de tratamentos, né, para HIV, de combate realmente ao vírus, e os líquens também se mostrou bastante eficaz nesse processo. Além disso, existem o uso na etnomicologia, principalmente na Ásia e na Índia, dessa espécie, que é a Lobaria pulmonara. Ela é bastante utilizada em extratos, né, em que você faz um chá, e bebe esse chá, dizem que é bom, é anti-inflamatório. Então, eles fazem bastante consumo desse indivíduo na forma de chá. E aqui em Pernambuco também foi realizado um trabalho de etnomicologia, foi um trabalho de mestrado e doutorado da Larissa, onde ela observou a questão do consumo de cascas de plantas medicinais aqui no mercado que a gente tem no centro. Se as pessoas que compravam aquelas cascas, elas compravam apenas as que tinham a melhor aparência, ou essas que tinham essa cobertura, né, diferente. Algumas pessoas até chegaram a dizer que era sujeira na casca. Se eles faziam o consumo dessa casca, eles descartavam. E daí ela percebeu que tinha dois grupos, o grupo que fazia o uso, o grupo que não fazia o uso, e daí ela decidiu fazer um teste, que esse foi o trabalho do doutorado, que foi ver se esses indivíduos ele potencializava a eficácia daquele chá. Ela realmente teve uma resposta positiva, teve o poder ativo, né, o bioativo daquele chá, ele foi potencializado, só que no próprio trabalho ela deixa claro que não sabe exatamente quem foi o indivíduo, ou seja, qual foi o líquido que realmente potencializou, ou qual foi a substância que realmente potencializou. Ela deixou aí como investigação futura. Isaías? Oi. Tem uma pergunta aqui do Felipe Guimarães que eu acho que dialoga um pouco com o que você estava falando agora. Uhum. Ele quer saber se os compostos dos líquens não são tóxicos para os seres humanos. Certo. Então, lembra lá a questão da série que eu falei, da Letariavupina? Existem, sim, compostos que podem ser tóxicos, né, que é o caso da Letariavupina. É um clássico. Teve um período na Europa, somente ali na região de Londres, que eles utilizavam esse líquen para fazer o controle de lobos. É tanto que o líquen se chama Letariavupina, porque vem do lobo. Então, eles maceravam aquele líquen junto com pedaços de vidro e colocavam para aquele animal se alimentar, e eles literalmente morriam. E depois, né, começaram a fazer testes e perceberam que algumas pessoas que entravam em contato com extratos produzidos da própria Letariavupina, eles morriam, literalmente. Então, sim, existe a possibilidade de compostos que podem ser prejudiciais, mas também existe esse outro lado, que são os bioativos, que podem ser a solução para muitas respostas, né? Eu estava vendo recentemente, tem uns trabalhos que estão sendo feitos com proteínas, né, algumas proteínas específicas, e tem algumas que têm mostrado umas respostas muito boas, né, umas moléculas muito boas, como é o caso, por exemplo, da lectina. E existem líquens que possuem lectina na sua composição, e daí é uma possibilidade de ser explorada, é algo que é bom, que está sendo utilizado, e pode ser pesquisado. Que é a mesma coisa que aconteceu aqui no chá. Existe essa substância que estava sendo liberada no chá, e ele potencializava essa ação do chá, mas claramente quem foi, ninguém sabe. Mas é um pouco daquela regra antiga, né, da questão até de produção de chá mesmo, chá que já são conhecidos. Em grande quantidade ele pode ser prejudicial, como em baixa quantidade ele pode ser benéfico para a saúde. Então, enquanto a gente não tem um esclarecimento muito bom desses compostos,
é interessante a gente não consumir, porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume de consumir líquidos, tá? Aqui a gente não faz consumo, isso é muito comum, como eu falei, na Ásia, na Índia, eles têm esse costume de fazer o consumo dessas espécies, mas são espécies que já são bastante conhecidas por eles já sabem que funcionam, aqui a gente não tem isso, mas só um detalhe em relação a compostos liquênicos, existe um trabalho, um livro, na realidade, e tem uma lista com todos os compostos que já foram extraídos e publicados. Então, não são poucos, é mais acho que passa mais de 10 mil possibilidades de compostos que já foram observados. Tá bem, obrigado. Pois aí, só como curiosidade também, eu fico pensando em questão dos antibióticos produzidos por fungos. Né? Nós sabemos que tem fungos que produzem antibióticos, que podem trazer benefícios, mas tem fungos que produzem substâncias que podem ser tóxicas também, né? Que podem trazer malefícios. E mesmo aqueles fungos que produzem antibióticos, se a gente usa antibiótico de forma sem controle, né, deliberado, vamos dizer assim, então, querendo ou não, ela pode trazer alguns danos. Isso também serve para os líquidos, né, para as substâncias produzidas por eles também, só por curiosidade. Não, e assim, como eu falei, essa questão de bioativos, tem bastante coisa. Foi até uma conversa que eu participei em outro evento, né, outra palestra que eu falei sobre esse potencial biotecnológico dos líquidos. Existem substâncias que realmente são antitumorais, anticancerígenas, que podem ser, que são antimicrobiana, antiviral, já se tem, assim, alguns estudos, e no final de 2018 e o ano de 2019 foi o ano, assim, que teve um aumento de publicação do uso dessas substâncias, né, desses bioativos dos líquens, tratando diferentes doenças. Então, já teve um trabalho muito bom que tratou dermatite humana com substâncias extraídas de líquens. Tem um trabalho também muito bom, que foi de 2019, de um grupo de pesquisa da Índia, que eles trataram doença de peixe, né, uma doença bacteriana que mata a população de peixe. Eles conseguiram tratar essa comunidade. Assim, é recente, querendo ou não, é uma área que é recente, mesmo sendo aí do início dos anos 2000, alguns trabalhos para cá, mas ainda é uma área muito recente, mas que tem mostrado um grande potencial, né? E, assim, em relação a aplicações bem tradicionais, que já se sabe há muito tempo, é a questão da utilização, aqui mais uma vez a Letária vulpina, né? Da utilização de líquens na produção de coloração natural, de corantes naturais, para atingir tecido. Também foi algo que já tem bastante trabalho para o lado da Ásia, assim, no modo geral, e Índia, principalmente. Índia, eles fazem um consumo muito grande de líquens. A produção de óleos essenciais, isso aqui é uma empresa que já está produzindo óleo essencial, já tem com extrato de líquens, tem empresas que já estão fazendo isso, tem perfume com extrato de líquens, perfumes caríssimos. Papel tornassol, né, que é o pHmetro de papel que a gente usa também, ele já é produzido a partir dessas substâncias que são extraídas de líquens, e existem métodos diferentes, tá, de extração. Eles podem ser extraídos de diferentes formas, e também esse gênero aqui, Brioria, que é esse líquen fruticoso, né, cresce bastante, principalmente na América do Norte. Os nativos americanos, eles utilizavam na produção de roupas. Então, eles produziam roupas, produziam carteira, né, como aqui nessa imagem, calçados, tecendo essa roupa com esse talo liquênico. Então, existem já essas aplicações antigas, existe um saber muito grande na comunidade, o saber popular, né, a gente aprender a valorizar bastante o saber popular, e principalmente os nossos nativos, eles sabem bastante. Então, aqui a gente consegue ver isso. Bom, eu acho que por hora é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta. Tem, não sei, acho que não.
Não, Isaías, por enquanto não. Perfeito. Então, eu agradeço, né, para encerrar aqui esse momento de apresentação, eu agradeço ao Pet Bio pela iniciativa de trazer o minicurso, pelo convite e por ter aceitado a proposta, a todos que compõem o Pet Bio, meu agradecimento, também ao FG, né, que abraça o Pet Bio e ao evento de vocês. Não posso deixar de agradecer ao CNPq, a CAPES e FACEP, que são responsáveis pelo financiamento aí da vida acadêmica de minha enquanto estudante, e também agradecer às duas empresas, a Nordesta e ao ICMBio, que foram responsáveis pela gestão das minhas coletas durante o mestrado, como eu utilizei material no mestrado, não poderia deixar de agradecer eles também. E agradecer a todos vocês que passaram essa 1h e 45 minutos aqui ouvindo e querendo aprender um pouco mais sobre Likens. Eu realmente espero que eu tenha atendido a curiosidade de todos e que vocês tenham gostado. Não posso deixar de agradecer ao pessoal do LALIC que está assistindo, que é o laboratório de Likens aqui, né, da Universidade de Sergipe, que é a professora Marcela, minha orientadora, e tudo que eu sei de Likens eu agradeço a ela por ter me ensinado, ter me guiado aqui no caminho da liquinologia. E eu encerro aqui minha fala. Então, já que o Isaías concluiu, antes do Eric, a Letícia e a Isadora falarem um pouco, então eu aproveito também, Isaías, mas antes de eu agradecer, tem o Felipe Guimarães escreveu assim, que se no consumo dos líquens, a respeito do consumo dos líquens por animais e insetos no Brasil, é uma correção comum, pois em biomas como a tundra, eles servem de alimento para a fauna local. E Leslie, da UFPE, perguntou se tem algum líquen alucinógeno. Então, realmente existe o consumo por parte de animais, né, de líquens, né, a herbivoria desse organismo, nesse organismo é muito alta, tanto que a professora Elaine, que é a professora aqui do departamento, uma vez ela falou que gosta de dizer, durante as aulas dela, que o líquen é como se fosse a sobremesa, né, dos insetos. Eles gostam bastante de comer líquens, de modo geral, porque ele tem a questão da glicose. E sim, é muito utilizado, consumido, principalmente na região norte-americana, onde você tem um grande período de geada, né, uma cobertura de neve muito grande, então os cervos, de modo geral, eles se alimentam bastante de líquens, eles conseguem encontrar o líquen mesmo que ele esteja coberto por neve. E aqui no Brasil a gente tem esse consumo dos insetos, de modo geral também, de líquens. Eu tenho uma foto que eu adoro usar, que é um cupim que estava se alimentando da minha amostra. Não é a melhor coisa de você fazer, deixar um cupim se alimentar da sua amostra, mas você conseguiu observar muito bem esse processo de herbivoria. Dá para ver bem mesmo, ele mordendo o apotécio dessa minha amostra. Eles realmente se alimentam. Em relação a líquens alucinógenos, existe um trabalho também que foi publicado, ele também é recente, foi de 2018, eu realmente não lembro agora o nome do autor, mas existe uma substância psicoativa muito parecida com a psilocibe, né, do Psilocybe stubense, que também causam essas reações alucinógenas. Existe, sim, líquens que são alucinógenos. E falando de líquens, e consumir líquens e líquens alucinógenos, eu lembrei agora de um outro, que é o Manna-Lichen, que é o maná, né, o maná da história que tem na Bíblia. Algumas pessoas não gostam dessa parte, mas existe esse líquen que recebeu o nome em relação ao maná, que ele acredita-se que foi utilizado como alimento durante o povo de Israel, quando eles fugiram, né, de um canto para outro no deserto, eles se alimentaram desse líquen. É um trabalho também que é muito bom e que mostra qual é a espécie, o detalhe dessa espécie, e ela recebe esse nome de maná por causa do maná da Bíblia, né? É interessante, Isaías.
Então, agora eu agradeço, assim, a Letícia e a toda a equipe do PET, né, do PET Biologia, os petianos. Eu vou citar dois nomes, porque foram meus estudantes recentemente, que é o Eric e a Isadora, os dois estavam aqui participando, mas não que sejam mais importantes que os demais, é porque eu estive mais próximo deles durante as minhas aulas, né? Como no início a Letícia e eu estávamos conversando, eu cheguei há pouco tempo na UFG, né? Estou na UFG vai fazer agora um ano, e no meio desse ano nós tivemos a pandemia, que já estão durando aí quase 7 meses, 6 meses, né? Então eu nem tive tempo ainda de conhecer bem a UFG e toda a rotina de trabalho e tudo mais, porque eu fui formado em outra universidade, né? Mas aí, quando toda a equipe do PET lançou essa proposta e nós conversarmos sobre fungos, nós propusemos, se eu não me engano, 4 temas, eles escolheram, sugeriram dos 4, sugeriram 3, e dos 3, Isaías e eu pensamos nesse tema sobre líquens, né? Eu digo, não, Isaías, você que é o especialista, eu vou aprender com você também, e aí a gente vai trocando ideias sobre líquens, né? Então, isso é bem interessante, a gente compartilhar o que a gente sabe, né? Eu sou muito desse lado. Eu não sei de tudo, né? Porque eu estou com o cargo de professor que eu sei de tudo, né? A Letícia sabe muito bem disso. Nós não sabemos de tudo, mas é importante a gente ouvir, a gente vai aprendendo muitas coisas. Então, eu sou muito grato a vocês, né? Por terem dito, sim, a nossa proposta. Depois nós vamos apresentar outras propostas de mini curso com fungos também, né? Com outras temáticas de aplicação de fungos ou coisa do tipo, que eu possa colaborar mais diretamente também, ser um pouco mais da minha expertise, né? Para que a gente possa trocar uma ideia também sobre outros grupos de fungos e divulgar um pouco mais do trabalho, né, de fungos na UFG. Não só fungos de interesse médico, que o pessoal tinha a ideia que no IPTESP só se estudava fungos de interesse médico. Então, talvez até a minha chegada, né? Com a minha chegada, a gente está começando a mudar essa realidade, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com fungos que também trazem benefícios para a nossa vida, não só malefícios, e a gente precisa estar buscando atendimento médico para isso, tá? Então, agradeço de coração a Isaías, né, por ter dito sim a nossa proposta, né? Digo, se não fosse Isaías, eu não tinha tido condição de apresentar da forma tão didática quanto ele, porque, querendo ou não, ele é o especialista nisso, né? A gente acompanhei toda a formação do Isaías no mestrado, mas eu não sou especialista em líquidos, né? Eu trabalho com fungos que vivem dentro das plantas, que são os fungos endofíticos, né? Porque a gente estuda fungo, a gente sabe tudo sobre fungo. Às vezes eu brinco, Letícia, ninguém me traga um cogumelo para dizer a espécie, só se for uma espécie comestível, e eu vou comer aquele fungo, mas se não for, ninguém me traga, porque eu não vou saber dizer muito, claro. A gente pode estudar, mas a gente, de cara assim, a gente não consegue identificar com facilidade, né? Eu vi que durante a apresentação da gente, nós tínhamos, pelo menos que eu vi com o nome de professores, eu vi que a gente tinha a professora Cíntia e a professora Letícia, né, da UFG, foram os que eu vi que eu consegui identificar que tinha o nome professor. A professora Laura, da UFPE, também estava participando com a gente. O Tássio, lá da equipe do Micotalk, né, do meu português meio inglês misturado. Então, agradeço também toda a equipe do PET, como eu já disse, tá, Letícia? Então, muito obrigado, pessoal, acho que era isso, e nós estamos à disposição, o Isaías e eu estamos à disposição, eu estou mais pertinho de todo mundo, eu estou no IPTES, para quem é da UFG, então, quem quiser ir lá conversar, trocar uma ideia, estamos à disposição. Quando voltar à vida, né, Letícia, a gente pode combinar um café micológico, por que não um café micológico, né? Aí a gente faz uns biscoitinhos em formato de cogumelo e serve para todo mundo durante o café, tá? Obrigado. E vamos adorar, com certeza, né? Também quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade. Eu, assim, né, tenho uma formação botânica, mas os fungos estão bem próximos da botânica, né? A gente tem, inclusive, assim, historicamente, a gente, né, trabalha com fungos também, apesar dos fungos não serem plantas, né? Mas a gente gosta muito dos fungos, né? Queria saber se alguém do PET gostaria de comentar alguma coisa. Érico, ou Isadora, ou alguém que esteja presente. Oi, estão me ouvindo, gente? Então, eu só queria agradecer mesmo, de fato, né, pela presença essa presença virtual, digamos assim, pelo Isaías,
né, a colaboração toda que o professor Jadson teve para fazer esse intermédio entre a gente, a professora Letícia, o pessoal que se inscreveu. E muito obrigado mesmo, gente, por estar participando. E é isso. Eu sou suspeita, né, para falar, mas assim, eu gostei muito do assunto. Quando eu comecei a fazer micologia, eu não imaginei que eu ia gostar tanto, achei que ia ser bem chato, na verdade, mas eu adorei a matéria, foi bem legal. E eu adorei o mini curso, até falei para Isaías, pelo professor Jadson, que ele vai ter que voltar agora, trazer uma proposta educacional, que um dos temas que ele sugeriu foi esse, e foi ótimo, assim, muito bem, muito bom. Parabéns, professor Isaías, a sua fala é muito clara, e eu acho que isso é muito importante quando a gente está tentando democratizar o conhecimento, sabe? Fazer com que as pessoas cheguem até a universidade. Muito obrigada aos dois, foi ótimo. Excelente, muito bom. Realmente, Isaías, parabéns, viu? Sua explicação foi muito clara, muito tranquilo, tá de parabéns. E há vários elogios aqui nos comentários para você, você não pôde acompanhar todos, mas muitos elogios, né? Muitas felicitações, tá bom? Então, obrigado, gente. Agradeço bastante. Lembrarmos de também preencher o formulário de presença, tá? Isaías, você quer comentar alguma coisa? Não, estava só dizendo que eu agradeço todo o comentário, realmente não pude acompanhar, né, durante a apresentação, mas é realmente parte do que a Isadora falou. Eu sempre prezo pelo processo de democratização da educação, né, quero que o conhecimento ele saia da academia. Não adianta eu produzir meu conhecimento e deixar ele aqui trancado, eu gosto de levar esse conhecimento para fora. Então, agradeço a todos. Ótimo, perfeito. E aí, nós vamos disponibilizar, então, a gravação do minicurso lá no canal do PET Biologia e, com certeza, ele terá um alcance ainda maior, né? Como vocês viram, assim, a gente tem pessoas aqui do Brasil inteiro participando desse minicurso, com certeza, né? Então, assim, vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Ok? Tá, então eu vou fazer igual os Teletubbies, hora de dar tchau, Letícia. Não, eu preciso só parar a gravação, depois a gente continua conversando. Gente, meu computador deu uma travada, não sei o que houve. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer isso. Aqui fica parando também. A Maria mandou mensagem